Do módulo, interessante, assim, principalmente na teoria de miasmática, alguns pontos assim, para poder assim facilitar a vinda dos outros colegas, né? Okay. Lots of analysis of why people are less. Ou porque as pessoas não vêm tanto. Se vocês se lembrarem do seminário anterior, eu acho que ou o anterior a esse, que as pessoas são de cidades diferentes. Alguns de São Paulo, Curitiba, Brasília. Eu não sei o nome, né, das outras cidades, Rio de Janeiro. Então, o que eu tinha sugerido foi, e eu acho que vocês devem tentar ver isso, devem formar pequenos grupos na cidade em que vocês moram e se reunir, né, com os amigos, colegas, 3, 4, 2 pessoas, sei lá, sentar, discutir, conversar, os tipos de caso que vocês viram no seminário. Eu vi tal caso com tal remédio, foi interessante, os sintomas foram tomados dessa forma. Ou, se você tiver o vídeo, mostrar os vídeos e aí discutir, né, o que isso vai fazer, vai ocasionar. Para a pessoa que vai congregar as pessoas, né, será a revisão, para a pessoa que organizar isso. Então, por exemplo, ao olhar, assistir o vídeo, né, novamente, é claro que a memória humana não assimila tudo que você ouve, né? Então, mas aí se você conversar sobre o vídeo, assistir outra vez, ou ler suas anotações, você vai lembrar de vários pontos. Isso vai ser benéfico, então, para a pessoa e como resultado, essa pessoa vai ser capaz de disseminar essa informação de 1 a 1. É sempre mais eficaz e mais produtivo. Se você mandar um e-mail, você vai ter... as pessoas recebem um monte de e-mails. Então, a gente lê, pronto, acabou. Né? E vamos ver. Tá, estou interessado. Tá, eu recebi o e-mail em fevereiro, o seminário em maio. Você fala assim, depois eu penso nisso. Aí, de repente, esquece. Então, uma das coisas interessantes é fazer pequenas reuniões. Por exemplo, a Flávia me falou que isso foi o que ela fez. Ela começou um pequeno grupo na sua cidade e aí, em função desses pequenos grupos, né, ela conseguiu trazer um colega, né? Se nós somos 45 aqui, se nós trouxermos um colega, não precisa ser 2 ou 3, né? Olha só, o poder dos números, como a gente pode multiplicar. Então, você só tem que fazer isso, decidir, né? Vou fazer algumas reuniões, e isso não pode ser feito assim imediatamente antes do seminário. Né? Tem que ser com meses de antecedência. A gente sabe que todo mundo é ocupado, todo mundo tem essas preocupações de família, da clínica, etc. Mas um dia, por exemplo, um dia a cada 15 dias, por exemplo, ou um dia por mês, se cria uma reunião de 4, 5 homeopatas como uma sessão de aprendizado. A gente faz isso na Índia na quinta-feira, toda quinta-feira, do Dr. Vijay Kar, e
todos os membros do corpo docente começaram essa tradição de reunião nas quintas-feiras. E foi aí que esse movimento começou. Nós instituímos uma reunião às quintas-feiras. Por que quinta-feira? Quem sabe? Por que seria quinta-feira? Quem sabe? Quem pode me dizer? Por causa de Júpiter? Não foi. Está relacionado à homeopatia. Por quê? Porque Hahnemann costumava estudar às quintas-feiras, né? Então, nós somos seguidores de Hahnemann, então por que não seguir seus passos? Quinta-feira é o dia de Júpiter. So Thursday is ruled by Jupiter. That also coordinates the deeper studies, the more profound studies. And Praful liked the astrology Okay, also. so I didn't know about this. Eu não sabia sobre isso, I né? have no knowledge of astrology. Eu não conheço astrologia. So, yes, and Mas Dr. sim, Jacob, tá. he E o Dr. Jacob acredita em astrologia bastante. Ele não dá um passo fora de casa antes de consultar os gráficos e tal. Todo o seminário que nós temos na Índia, as datas são decididas através, então, de um exame dos gráficos, as constelações. Ele realmente acredita muito. E eu acho que, provavelmente, sim, Hahnemann talvez tenha tido a mesma ideia. Por que só quinta-feira? Por que não, né? Segunda, terça, quarta, etc. Então, como seguidores de Hahnemann, nós também decidimos ter nossas reuniões na quinta-feira, reunir na quinta-feira. E agora, realmente, é um movimento na Índia, ao ponto de, eu poderia até dizer que, se você for homeopata, né, dessa escola, vocês vão descobrir que eles não marcam consulta às quintas. Domingo, claro, mas também a maior parte dos homeopatas desse método não trabalham, então, nas quintas e nos domingos. Mas é isso que pode ser feito. Você pode decidir num dia da semana que seja conveniente para as pessoas reunir, discutir. E não apenas para o seminário, mas para o seu próprio desenvolvimento. Seu próprio crescimento. Se você sentar, por exemplo, e discutir com seus colegas, então, toda vez que você sentar e falar sobre homeopatia, você vai aprender alguma coisa. Então, é isso que precisa ser feito. Eu sinto dizer isso. Eu tenho essa opinião de que houve um outro congresso, tem um outro seminário, é feriado, ou são próximos um do outro. Isso é desculpa, eu sinto dizer isso, mas são desculpas. As pessoas que estão genuinamente interessadas estão aqui. Houve um congresso ou um seminário, que seja, né, com o homeopata no Brasil. É feriado, por exemplo, amanhã, mas vocês estão aqui, mesmo longe da família, porque vocês acreditam bastante, né, na homeopatia. Então, nós temos que criar um interesse, e se o interesse existir, na Índia nós temos... A única coisa que a gente tem que fazer, né, é anunciar que vai ter um seminário. Não precisa nem mandar brochuras, folders, nada. É só anunciar. E em dias, todas as vagas já são tomadas. As pessoas esperam ansiosamente pelos seminários. A qualquer momento. Pode ser no lugar mais remoto do país, pode ser durante um festival importante do país. Ainda assim, as vagas vão ser tomadas já. Né? É uma questão de dedicação, é a sede, a fome de conhecimento. Então, se você tiver isso, eu tenho certeza que esse grupo que nós temos aqui é um grupo nuclear, né,
que é sincero, genuinamente interessado em aprender a homeopatia preditiva. Algumas pessoas trabalham. Basta todo mundo trabalhar de uma forma mais constante para trazer um colega. Então, da próxima vez, nós vamos ter que fazer num auditório maior, porque esse não vai ser suficiente. Tá, então agora vamos voltar ao nosso assunto. Ontem, nós falamos sobre as diferentes rubricas, miasmas. Nós chegamos até aqui. Falamos sobre a vaidade e aí paramos. Há uma outra rubrica. Comportamento infantil, comportamento tolo, comportamento ingênuo, idiotia, imbecil, débil mental. Comportamento infantil, comportamento tolo, ingênuo, idiotia e imbecil e débil mental. Qual é a diferença entre eles? Eu falei ontem que a idiotia, o comportamento idiota e o imbecil e o débil mental, eu já falei com vocês ontem sobre isso, né? São termos psiquiátricos que depende do QI de uma pessoa. Entre 85 e 100 é um idiota, ou seja, é mais psicósico. Entre 70 e 85 é o débil mental. 75 a 90. Entre 50 e 70 é o imbecil. E abaixo disso é o retardamento mental. Então, todos eles Genius. I told you 140 above, yeah. But this is cretin. So cretin or an imbecile, you know, okay. And what is this? Limit form. This is the border. Okay, of cretinism. Okay, yeah. So Antonio has a list here. Where did you get that from? Internet. Okay. Você conseguiu essa lista na internet? O que você clicou para achar isso no Google? Inteligência, QI? Ele conseguiu uma lista de classificação de QI. Obviamente, a gente não precisa rotular de forma muito rígida, é só para entender para os nossos propósitos. É só um entendimento mais amplo, um entendimento generalizado. Se colocarmos essa rubrica no psicósico, sifilítico, e qual rubrica tomar? Nós não tomamos tanto essa rubrica, mas apenas para entender o comportamento de um paciente, o que eles são. Mas as mais importantes que nós encontramos na nossa clínica são essas: comportamento infantil, comportamento tolo e comportamento ingênuo. Qual é a diferença? Alguém pode me dizer a diferença entre o infantil, tolo e o ingênuo, ou naive? Infantil, tolo e naive. Bom, the naive behavior reveals things that para qualquer um. A gente não fala assim, tudo e qualquer coisa we para don't say qualquer um, tudo everything qualquer all the lugar. time to anyone, anywhere. So how? É o ingênuo, And naive. Yeah, you're partly right. that's the naive. Because of what? Why that person does that? Out of what? Por que a pessoa faz isso? Com qual motivação? I can be a very Eu posso ser uma pessoa muito honesta e eu posso falar tudo. Isso seria naive? No, there's something about, Yeah, you're right. You're actually right. Absolutely, I understand. And I think you Você está certo, eu entendo. Eu acho que você sabe o que você está falando. The naive. Innocent. Yes. Ok.
Um dos significados de naive é inocente. Então ele faz isso porque, por inocência, ele não entende que isso deveria ou não ser dito, ou seja, inocência. Dr. Chapa used to say that the naive person was someone in another country. He doesn't know. He doesn't have the maliciousness. He doesn't know that he needs to be careful in one place and not careful in the other. He loses this self-criticism type of. Esse é um dos exemplos. No, not self-criticism. Mas não autocrítica. Não é bem autocrítica que ele perde. Yes, naive is one, a person. Naive é uma pessoa muito inocente. He doesn't have Então ele não tem aquela. Ele não tem a capacidade de manipular ou de esconder o que ele tem que falar. Ele não consegue enganar. E essas pessoas também são pessoas simplórias. Simplórias. Ou seja, aquelas pessoas... Eu não sei se vocês têm isso aqui no Brasil, mas os simplórios... Bom, geralmente as pessoas que moram nas vilas, ou seja, no interior... Tudo bem, hoje em dia todo mundo é exposto à mídia, à televisão, então todo mundo sabe tudo. Mas geralmente aquelas pessoas que moram mais no interior, que não são expostos ao mundo externo e que têm um conhecimento muito limitado... E pessoas bem simples, vivendo estilos de vida simples, que não têm nenhuma capacidade de manipulativa ou de enganar para esconder as coisas. Também são aquelas pessoas que não têm a sensação de, bom, se eu vou para um seminário, eu tenho que me comportar dessa maneira. Se eu for para uma festa, eu tenho que me comportar dessa outra maneira. Essas pessoas não têm essa astúcia. Eles se comportam da mesma forma em todos os lugares. Dr. Bandish. Yosiamas, for example, Yosiamas, which is also naive, but it's also intelligent and witty. So not necessarily... Então, não necessariamente. Not necessarily to do with intelligence. It is not necessarily. It is to do with presence or absence of deceitfulness. Naive não é psórico, então? So naive is not sorry, No, absolutely not. Psychotic. Mas Psicótico. Psychotic shallow. but doesn't innocent. psicose o quê? Rasa? Ah, porque para mim fica como inocente mais para psoro do que para psicose. No, Then psychotic. Não, psicose rasa. Okay. Now, so let's see again. Ok, vamos ver um caso que vai demonstrar esta questão, esse ponto bem claramente. This is a case of lady, Uma senhora, 35-year-old, 35 anos de idade, suffering from sofrendo de hipotireoidismo, cervical spondylitis. com espondilite cervical, espondilite cervical. Ela se queixava de dores no corpo, especialmente no pescoço e no joelho, principalmente no joelho esquerdo, há 3 anos. Along with the pain, Junto com a dor, ela também se queixava de uma sensação de anestesia, uma dormência na cabeça, nas mãos, na panturrilha, left side. especialmente do lado esquerdo. She used to get some cramps also. Ela também tinha câimbras nas pernas. She also complained of one-sided headaches. Ela se queixava também de dor de cabeça unilateral, agravada com a perda do sono. Era uma espécie de enxaqueca. This is a appetite increased. O apetite aumentado, ou seja, ela não tinha controle do apetite. She was worried about Ela estava preocupada com seu peso, mas ela não conseguia controlar o apetite quando ela queria. Quando ela sentava para comer, ela não conseguia se controlar. motions are normal, Os hábitos intestinais normais, urina normal, sede reduzida, craving for desejos de doces e chocolates, aversion, nothing particular, aversão, bom, nada em particular, and perspiration
a perspiração profusa, abundante no pescoço. O sono era perturbado facilmente por qualquer barulhinho, mas de qualquer forma ela acorda recuperada de manhã. Sonhava muito sobre família e eventos cotidianos. Os termais dela, ela é friorenta e o sol não causa gravação. Bom, aqui é a sua situação de vida. Muito interessante aqui. A paciente é uma senhora casada, vive numa família em conjunto com o marido, um filho e um cunhado e cunhada, ou seja, o marido tinha o irmão e a mulher do irmão e os filhos também moravam juntos. Na Índia, nós temos essas famílias em conjunto, né? E tem muitos problemas, isso causa muitos problemas, especialmente entre as cunhadas, entre as duas cunhadas, elas brigam muito. Nesse caso, ela disse que o cunhado era um alcoólico, na verdade. Ou seja, o irmão do marido é um alcoólico, é o que ela dizia. O irmão do marido é um alcoólico, é o que ela dizia, que o cunhado dela. E o paciente também dizia que o cunhado e a cunhada queriam toda a propriedade da família para si. E então, eles eram muito gentis com a sogra, com o sogro. É por isso que a sogra e o sogro os ouviam e eram sempre parciais, favorecendo eles, porque havia uma propriedade da família e o outro irmão queria pegar essa propriedade para ele, então ele era sempre muito gentil, agradável com o pai, com a mãe. A esposa dele também era sempre gentil, sempre agradável. Na Índia nós chamamos isso de... Bom, ele ficava mantegando a relação ali, né? Mantegando, você quer agradar você quer fazer que aquela pessoa fique a seu favor, então você manteiga aquela relação. É uma maneira de puxar o saco, né? Você sempre elogia aquela pessoa, você é gentil o tempo todo, você é o melhor pai, você é o melhor sogro, você é a melhor sogra, eu amo você muito, sempre ali puxando o saco, eu vou sempre cuidar de você, não se preocupe. Bom, e quem não gosta de ser agradado assim, né? Quem não gosta de ser elogiado? Até os pais. Nós dizemos na Índia que ambos os olhos são sempre iguais para uma pessoa. Pra gente não faz diferença nenhuma. O esquerdo não é mais importante que o direito não é mais importante que o esquerdo. Pra gente não faz nenhum, eles são iguais. Então os dois filhos deveriam ser como os dois olhos, iguais para um pai. Mas se alguém elogia e puxa o saco, você acaba tendo mais afinidade e amor por essa pessoa. Então os pais eram parciais em relação a esses filhos, ficavam sempre a favor desses filhos. Então isso causava muitos problemas. Isso foi o que a paciente disse. Ela disse que a cunhada dela não era nem bonita, nem inteligente como ela, nem tão inteligente como ela, é isso que ela falava. Ela não é nem tão bonita, nem tão inteligente como eu. Então, ela tinha ciúmes. Na verdade, eles tinham ciúmes dela, né, do paciente. Ele dizia que eles tinham ciúmes do paciente. Aí eu comecei a olhar para a minha assistente, quando o paciente falou isso, eu comecei a olhar para a assistente. Eu ainda não tinha visto o paciente, só tinha lido o relatório, né? Aí eu comecei a olhar para minha assistente. Vem cá, calma aí. O que aconteceu? Aí ele falou, a paciente está ali fora? Sim, está lá fora te esperando. Bom, abre a porta um pouquinho, deixa eu ver ela. Aí ele abriu um pouquinho a porta para eu poder ver a paciente. Eu falei, qual que é a paciente? Tinha umas 3 senhoras ali sentadas. Qual delas? Aquela ali. Eu falei, ela é muito bonita. É, aquela ali. Então, quando você olha para ela... Bom, olha para ela, vê o que vocês acham. Quero que vocês vejam. Lógico que a beleza está no olho do observador, mas é diferente para cada pessoa, né? Mas para padrões indianos,
Para padrões indianos, o que vocês acham? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. more or less. But definitely not to be Mas, com certeza, não bonito ao ponto das outras pessoas terem ciúmes, inveja. Com certeza, não é bonito ao ponto de causar ciúmes em outras pessoas. okay. So that's what she said. Bom, isso é o que ela disse. Eu falei, ok, tudo bem. Isso que eu faço. Quando eu tenho os meus assistentes, antes de passar o caso para mim, eles me relatam e eu comecei a imaginar e já escrever coisa ali. Algo que chama a minha atenção, eu já começo a escrever. Essa é a primeira vez que alguém disse da sua própria boca que eu sou muito bonito e inteligente. E que as pessoas têm inveja dela. Essa é a primeira vez que eu ouvi uma senhora falando isso, saindo da boca dela, com suas próprias palavras, ela dizendo que ela é bonita e inteligente. Então, quando eu vi isso na hora, nós sempre deveríamos procurar, ou pelo menos estar consciente de qualquer coisa que seja diferente no histórico daquele paciente, algo que seja diferente do normal. Quando você ouve algo estranho, algo diferente, algo incomum, você tem que levantar os ouvidos, seu cérebro tem que entrar em estado de alerta, alguma coisa. Ou seja, esse paciente é diferente dos outros nesse ponto e é esse que vai ser o meu remédio. Você precisa saber isso. Quando você ouve alguma coisa diferente, Out of the ordinary or algo fora do comum ou contra as coisas normais, naturais, algo oposto ao natural ou diferente disso, bom, aí vocês têm que começar a pensar, bom, aqui está o meu remédio. É aqui que eu vou encontrar a constituição do paciente. Então, essa foi a primeira coisa que chamou a minha atenção. Isso é muito comum na Índia, essas brigas entre cunhados e cunhadas. Bom, praticamente todos os lares têm, alguns têm mais, outros têm menos, mas tudo bem, eu passei direto. E aí eu pedi para o paciente falar alguma coisa sobre a vida dela antes do casamento. Na verdade, o assistente pediu para ela falar alguma coisa. Eu falei, então, me fala alguma coisa sobre a sua vida antes do casamento. E ela ficou muito entusiasmada e começou a falar de forma bem animada, bem entusiasmada. Começou a falar assim, dizendo que ela era muito bonita e magra antes do casamento. Muito bonita e magra. Ela disse que as pessoas falaram para os pais dela, falavam para eles cuidarem dela, serem bem cuidadosos com essa jovem menina, cuidar dela como se ela fosse feita de vidro, cuidar dela cuidadosamente e que ela não deveria perder a beleza. Eles deviam cuidar dela para que ela não perdesse a beleza. E os pais sempre diziam para os pais dela proteger ela dos olhos maldosos. É isso que nós falamos na Índia, né? Muitas famílias ainda acreditam que sua filha foi muito bonita e todo mundo diz, oh, que linda, que fofinha, que gracinha. Então, imediatamente quando eles vão para uma festa, as avós sempre vão chegar perto e falar assim, ó, vamos ter um pequeno ritual aqui, onde eles pegam pimenta verde, sal, e aí você faz um ritual, uma cerimônia ao redor da pessoa, para evitar o olho gordo, a influência ruim, para proteger aquela pessoa do olho gordo, ou seja, você está tentando remover aquela influência do olho gordo dos outros em cima dela. Então, ela falou que todo mundo falava para os pais dela, né? Ela é tão bonita, vocês têm que cuidar dela, vocês têm que cuidar da beleza dela, para as pessoas não colocarem o olho gordo nela. Isso foi muitos anos atrás. Agora isso existe menos, mas existia mais antigamente. As pessoas acreditavam nessa coisa do olho, o olho malicioso. Mas a paciente ficou muito entusiasmada falando sobre a sua juventude. Vocês têm isso aqui no Brasil? A coisa do olho gordo? Tem também, né? Aqui.
Então vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? O mundo é um lugar muito pequeno, todo mundo tem sempre alguma coisa em comum. Tem uma outra coisa que a paciente falou, que apesar de ser casada há 5 anos, ela estava tendo problemas para engravidar, porque o marido dela tinha uma contagem baixa de esperma. Então, eles entraram num tratamento de fertilidade. O problema não era com ela. O problema é com o marido. Ele tem uma contagem baixa de esperma, então eles não podiam ter filhos, e aí começaram um tratamento de fertilidade. E como você sabe, num tratamento de fertilidade, tanto a mulher e o marido são tratados. Independente de quem tem um problema, ambos são tratados. E ela disse que ela perdeu a beleza dela devido aos tratamentos que ela teve que receber por infertilidade. E mesmo depois de 5 anos de tratamento com os alopatas, não houve nenhum resultado. Então, mais tarde, ela foi para um baba, um guru religioso. Na Índia nós temos muitos ashrams e muitos gurus religiosos que são melhores do que os médicos modernos, mais eficientes. Eles são muito melhores do que os médicos modernos, porque eles conseguem diagnosticar, eles facilmente descobrem o que a pessoa está sofrendo, e do que eles estão sofrendo, eles podem dar alguma coisa e curam essas pessoas. São gênios. Então ela foi para um guru, e ele falou para ele, confirmou, sim, você foi vítima de magia negra. Uma magia negra tinha sido feita nela, e é por isso que ela não pode ter filhos. Ela não pode conceber, porque o guru nunca falou, nunca pensou em descobrir quem fez isso com ela, mas ela deu um remédio para ela, um medicamento para ela comer, uma coisa para ela comer. Uma coisa com os poderes religiosos, com mantra, foi fortificado com mantra, com uma espécie de remédio bento, e aí deu para ela, e aí ela engravidou. O problema é o marido, e ela tomou o remédio e engravidou. Bom, eu não deveria dizer isso, mas eu não deveria dizer isso sobre o paciente. Seria bastante cruel, mas se eu fosse o marido dela e ficasse desconfiado, eu ia fazer um teste de DNA nesse neném. Pra ver. Eu faria um teste de DNA para ver como isso foi possível. Bom, eu não quero deixar a paciente com dúvidas. Ela não é assim, né? Isso não é a natureza dela. Mas uma mente como a minha, que está sempre pensando fora da caixa, né? Pensando de forma criativa, pensando sempre além do que o que é. Eu estou sempre tentando buscar algo que esteja além daquilo que a gente percebe, que a gente vê. Eu provavelmente teria pensado nisso, feito um teste de DNA. E aí a gente perguntou sobre os hobbies dela. Fale-me sobre os seus hobbies. Ela falou, bom, eu não tenho hobbies. Eu gosto de assistir televisão, só. Mas aí depois ela disse, ela gosta de comprar livros bons, não porque ela gosta de ler. Não porque ela gosta de ler, ela não tem interesse nenhum em ler. Mas ela quer manter esses livros ali na estante, na prateleira, para que eles fiquem bem bonitos.
ela compra esses livros lindos, interessantes, e coloca ali na estante, para as pessoas verem quando visitarem a casa dela e falar, oh, ela tem todos esses livros, ela deve ser bem inteligente. Ela deve ter muito conhecimento. As pessoas fazem isso bastante. Mas falar isso pra você, assumir que é isso que elas fazem, que eu não leio, que eu tô comprando só pra mostrar pras visitas, isso é interessante, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas fazem isso. Quando eu visito a casa de alguém e eu vejo muitos livros, bom, a primeira pergunta que vem à minha cabeça é, será que ele leu tudo isso? Ele teve tempo de ler tudo isso? Você vê aquele monte de livro, né, na prateleira, e as pessoas vão mostrando, às vezes, ó, isso aqui são aí às vezes te levam para a biblioteca, né? Mostra, essa aqui é a minha biblioteca e tem 10 mil livros. Aí eu fico olhando assim, 10 mil livros? Imagine, um livro leva pelo menos uma semana para ser lido. Então, mesmo que ele tenha começado a ler com 3 anos de idade, agora ele tem 44, 45, quantos livros ele leu nesse tempo todo? Será que isso daí é só para se exibir ou é real? Mas ela era muito franca, né? Ela falava, eu coloco o livro lá só para o pessoal ver e achar que eu li. Ela se queixava de fraqueza de memória, do que ela tinha que fazer, ou do que ela tinha feito. Ela tinha que sempre se lembrar do que ela tinha que fazer e o que ainda faltava ser feito. Ah, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu ainda tenho que fazer isso. Ela tinha que sempre se lembrar dessas coisas e ela esquecia palavras enquanto falava. Ela às vezes esquecia palavras. E aí, no final da tomada de casa, ela falou para minha assistente, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa ou a coisa certa, contando todas essas coisas para vocês. Especialmente sobre meus problemas familiares e domésticos. Ela ficava assim, oh, eu não sei se eu fiz a coisa certa. Depois de contar tudo, ela contava tudo. Depois de contar tudo de forma bem franca, ela falava assim, eu não sei se eu fiz a coisa certa ou a coisa errada te contando tudo isso. Você vai manter segredo? Você vai guardar segredo? Eu espero que vocês não façam nada com isso e guardem segredo. Não, vamos guardar o segredo, ninguém vai saber nada sobre isso. E ela perguntou para minha assistente, fez uma outra pergunta. Ela fez uma pergunta para minha assistente. Será que eu estou fazendo a coisa certa, gastando tanto dinheiro para esse tratamento? Porque eu não sei se vai funcionar ou não. Aí a minha assistente falou, não se preocupe, o doutor é muito bom, ele já curou casos assim, ele já melhorou casos desse tipo. Ela, sim, melhoraram? Ok, então tá. Tá bom, se você está dizendo. Aqui é uma das clínicas que eu tenho no norte do estado. Eu vou como um especialista em tireoide. Como tem muito anúncio, muita publicidade sobre o meu trabalho, a gente cobra mais caro lá pelo tratamento. E o dinheiro é recebido em adiantado, né? O pagamento é feito adiantado. Por isso que ela estava preocupada. Será que eu estou gastando dinheiro demais? Será que eu não estou sendo enganada? Ou não estou sendo boba? Ele falou, não se preocupa. O doutor é bom, os resultados são muito bons em casos de tireoide. Então você vai ficar boa. Ela falou isso, meu assistente explicou. Ela falou, tá bom, se você está dizendo... Eu acredito. Durante a tomada de casa, minha assistente percebeu que ela tinha que respirar profundamente às vezes. Ela tinha que suspirar profundamente. Ela tinha que respirar fundo enquanto falava. Ela estava recebendo medicamento de tireoide, e aí nós interrompemos o medicamento. Vocês podem ver
que ainda está uma contagem alta aqui nesse índice, levemente normal, mas ainda alta, apesar do medicamento de tireoide. E aí isso reduziu, o TSH estava alto, e depois isso aí foi em agosto de 2009, agora depois voltou ao normal e ela agora está ótima. Aqui abril de 2010, ela está boa, ótima, sem nenhum medicamento de tireoide. Agora vamos ver a paciente. Okay, your pains and numbness in the hand and everything is fine. Okay, very good. हाँ, कैसा अभी वो numbness चलेगा? हाँ जी. Say this. Então, olha só. Como é que vai a senhora? Tudo bem. É, uma dorzinha e tal. numbness आता चलेगा. बहुत कम होता है. हाँ, इतना होता है. Quando eu durmo sobre a minha mão, ela fica dormente. Ela perdeu peso. Ela não conseguia perder peso antes, agora ela perdeu peso. Ela não fez yoga, não fez exercício nenhum antes. Ela fazia isso e ela não estava perdendo peso. Agora ela parou de fazer yoga, parou de fazer exercício e, apesar disso, ela perdeu peso. Não, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Mas eu tô bem, eu consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. Melhor do que antes. Ela estava tomando, agora ela reduziu a quantidade de remédio e agora interrompeu completamente. E aí, o que vocês conseguiram observar até agora? O que vocês conseguiram observar até agora? Nível de energia, bem, sim, tá. Movimentos intestinais também. A senhora está se sentindo bem? Não, não sei, não, tá, sim. Tireoide, sim, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor. O que é isso? Ela é servil, uma pessoa servil? Aí ela falou que tem um sintoma novo, que é a dor no joelho. Aí, como eu já falei para vocês na Índia, né, depois ela passou por um ritual, né, e as pessoas vão para casa onde alguém morreu, né, e aí as senhoras sentam com a pessoa que perdeu um membro da família. Elas ficam sentadas 3, 4, 5, 6 horas. Então, as senhoras da família dão apoio. As senhoras dão apoio à amiga, né? E elas sentam com a perna cruzada
por 4, 5, 6 horas, né, como uma forma de consolar a pessoa que perdeu um ente querido. E isso acontece durante 13 dias. Pessoa sentada, de pernas cruzadas. Aqui, então ela falou, estava com dor, né, a perna se sentindo endurecida, né? Aí, quando ela tiver, por exemplo, um problema agudo, alguma coisa que apareceu subitamente, aí a gente fala para o paciente, a gente tem que dar algum tipo de remédio, né? Então, as minhas assistentes estão bem treinadas, aí elas falam para o paciente de 1,98 ml de água num copo, então não é 1,97 nem 1,99, tem que ser 1,98 ml de água e 4 pílulas do frasco que você está usando e mexa 13 vezes e meia. 13 vezes e meia. Então, você põe 1,98 ml, não pode ser mais, não pode ser menos, e pega, então, 4 cápsulas e aí você mexe exatamente 13 vezes e meia. Aí você tem que tomar 3 colheres e meia, né, 3, 4 vezes por dia. Né? Aí mistura, repetindo as instruções. 3 vezes e meia, você tem que mexer e beba 3 colheres e meia 2 vezes por dia e depois durante 7 dias. Aí faça isso e depois volte a falar conosco. Por quê? Por quê? Por quê? To keep her busy. Por que nós fazemos isso? Impressão que o ritual for de 13 dias, então o medicamento tem que ser 13 dias também. No. Same number of days as the ritual. Não, esse medicamento é um placebo. So, placebo, obviously. Sim, sem dúvida. É um placebo. Nós queremos que o paciente esteja ocupado com alguma coisa, né? Esteja preocupado com esse remédio. E, é claro, tem o efeito de fazer com que o paciente pense que o médico está cuidando super bem de mim, né? E que dá instruções assim bastante exatas, então, mas na realidade nós estamos deixando o tempo passar, porque nós sabemos que é uma condição temporária, o paciente vai melhorar sozinho, mas a gente não pode falar isso para o paciente. Não adianta falar assim, não, pode ficar tranquilo, isso aqui passa, né, sozinho e tal. Mas na Índia isso não cola. Realmente no Brasil também, né? Então isso não rola e eles precisam de algum tipo de remédio. Se você não der um remédio, a ideia é que o médico não prestou atenção e aí você vai ver que talvez o paciente passe então para a alopatia e aí o problema vai se complicar. Então é uma forma de fazer com que o paciente ache que o médico realmente está cuidando dele. Então, essa é essa é a primeira razão. Aí é a segunda razão. Aí vamos lá. Na segunda semana, vamos dizer que ela não melhorou, ela volta. Aí eu verifico, né, se ela seguiu as instruções. Você usou exatamente 1,98 ml? Ela falou, não, mais ou menos um copo. Eu falei, tá vendo? Olha só, por isso que você não melhorou, né? Tá vendo? Você misturou 13 vezes e meio? Não sei, mais ou menos, 13, sei lá, não sei. Aí eu falei, aí a gente pode falar, mas se você não me seguir minhas instruções, como é que você vai melhorar, né? Então, agora você vai ter que seguir essas instruções absolutamente, né? Aí mais uma semana
E aí você volta. Então tem que ser exatamente da forma como a gente está instruindo. Né? E pede para eles voltarem daí uma semana. Né? Mas isso aí é quando a gente sabe que os sintomas são transientes e que ela vai melhorar. Dr. Bandiche, é uma questão que eu queria fazer há muito tempo e o momento é oportuno. Aqui no Brasil, eu já participei de congresso em que o tema placebo foi discutido muito, e isso se diz que placebo tem um efeito nas pessoas. Eu queria saber a sua opinião, porque vocês dão placebo sempre, e muitas vezes, será que o efeito placebo não contribui para que a pessoa melhore, mesmo com o similar e atrase até se chegar ao simílimo, para você perceber? Eu queria saber a sua opinião sobre o efeito placebo. Yes. Fact. Very good question. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Essa pergunta nós damos o simílimo para a pessoa, mas talvez ele demore algum tempo para agir, ou talvez não seja o simílimo correto, mas o placebo em si pode contribuir para a melhoria. É essa a sua pergunta? É isso? Bom, o que vocês acham? Só vai funcionar em casos sóricos e queixas que são o que nós chamamos subjetivas. Então, subjetivas, em que o paciente tem queixas subjetivas, simples, queixas sóricas como dor de cabeça, dor no corpo, né, mialgias, queixas leves. Pacientes com doença, câncer renal, tumor, ou cálculo, ou miomas, ou diabetes, ou câncer, ou problemas neuromotores, eu não vou melhorar com placebo. Eu não vou conseguir que eles melhorem com placebo. Então, para eles não vai fazer nenhuma diferença. Mas os casos sóricos, sim. Tá, uma tossezinha, uma dorzinha aqui, outra ali. Talvez isso faça com que ele melhore. Então, qual a diferença que isso faz para nós? Não, na realidade, você quer que o paciente melhore, tá? Então, seja com placebo ou como remédio. Você pode tocar no paciente e curá-lo, né? Tanto faz. O paciente não vai se importar com isso. O paciente não está preocupado. Você pode fazer a imposição das mãos e curar o paciente. O paciente vai ficar feliz e você também. A minha opinião é que num país como o Brasil, que os pacientes são muito alopatizados, tomam muito remédio, todo dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, eu acho que o placebo funciona como um suporte do medicamento homeopático. Absolutely. Remedy. See, Na Índia, no Brasil, você pode ter alguns pacientes que são inteligentes, que você pode dar uma dose e falar, tá, você não precisa de mais, né? Mas na Índia é incrível. Não é possível que eu possa dizer a qualquer dos meus pacientes, olha só, toma essa uma dose e você vai melhorar. Eles simplesmente vão embora da minha clínica e falar, esse cara é louco, não sabe nada de homeopatia. Né? Ele é um idiota, total. Não, e não vão acreditar que uma dose pode curar. Não vão. Mesmo para os membros da minha família eu tenho que dar placebo. Meu pai, minha mãe, minhas crianças, meus filhos, eu tenho que dar placebo. Minha esposa agora, porque nós estamos falando sobre isso o tempo todo, homeopatia e tal, ela já tem um conhecimento maior, para ela tudo bem, mas para meus filhos eu tenho que dar o placebo. Se eles reclamarem de dor de cabeça, eu falava, não se preocupe, vai passar. A reação é... A reação... minha filha teve um problema uma vez, aí ela foi para minha mulher e falou,
eu tô com dor de cabeça. Aí ela falou, vai falar com seu pai. Ah, não vou falar com ele não, porque ele vai falar tudo bem, tá, não vai me dar remédio nenhum, não vai cuidar de mim, ele só vai falar, não se preocupe, isso aí passa. Então, não vou falar com ele não, ué. Aí a minha mulher veio falar comigo e falou assim, olha, sua filha tá falando isso, né? E aí, agora eu tenho um monte de placebo na minha casa, né? Frasquinhos de cores diferentes, rótulos diferentes. Olha, isso aqui é para dor na perna, dor no joelho, dor de cabeça. Então, meu armarinho tá assim, bem estocado. E também, pacientes, nós damos número 1, 2, 3. Eu tinha essa dor. A minha assistente falou, pega o remedinho número 3 e tal, e misture com a água, etc, etc. Bandish, I would like to know... Se durante o tratamento homeopático, o uso da acupuntura, reiki, algum tratamento, massagem, tem alguma diferença negativa ou positiva? Can interfere, yes. Negativamente ou positivamente? Both ways. Ambas. Pode influenciar o tratamento. Muitas vezes o que vai acontecer é, como eu aprendi acupuntura, eu pratiquei por muitos anos acupuntura antes de me tornar uma homeopata da escola de homeopatia preventiva. Nós temos bons resultados com a acupuntura em condições de dor. Esses resultados muito bons com osteoartrite, né, do joelho. Você tem ótimos resultados, mas é como alopatia. Quando você está tratando uma condição local sem tratar o paciente como um todo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, se você for um acupunturista da escola clássica, há pessoas que aprenderam na escola clássica de acupuntura e outros aprenderam acupuntura específica, né, para alguns pontos específicos. Então, se você estiver tratando apenas pontos específicos, você está fazendo a mesma coisa que a alopatia, tratando alguma coisa específica, não um paciente como um todo. Mas você, na acupuntura, você está equilibrando o chi, né, a energia. A acupuntura é baseada no princípio de Qi, né? Algumas pessoas falam Chi, outras falam Qi. Essa é a energia básica que flui pelo corpo para que... são os meridianos, né, que fluem pelo corpo. E a acupuntura acredita que quando há um desequilíbrio em algumas partes do corpo, as energias acumulam-se, o chi se acumula e a outra parte fica desequilibrada. Então você restaura o equilíbrio e a energia começa a fluir novamente livremente e como a homeopatia, você chega à homeostase e aí o corpo se cura. Então, a acupuntura tem o mesmo princípio, mas vai depender do tipo de acupuntura, né, que está sendo praticado. Pode ser também curativa ou pode ser apenas uma ação local, como a alopatia faria. Em relação aos placebos, o senhor não acha que deveria ser individualizado a administração? Às vezes tem paciente que não tem necessidade e a gente mantém um comportamento hipocondríaco, principalmente em crianças, aquele hábito de tomar o remédio, de ter que sempre tomar um remédio quando tem alguma dor. Eu estou falando principalmente para criança, né? Absolutely right. Certíssimo. Se você acha que o seu paciente tem inteligência, que vai entender a homeopatia, que entende a teoria da dose única, não dê. Não precisa ser administrado a todas as pessoas. Eu falei que na Índia isso é impossível. Aqui, se você achar que não precisa, que o paciente vai entender, então não dê. As pessoas aqui no Brasil são bem educadas, eles conhecem, eles leem sobre medicina, entram na internet, né? Então são pessoas esclarecidas.
São pessoas esclarecidas. Vamos voltar ao nosso tópico? Eu acho que a doutora Regina fez uma ótima colocação. E eu me lembro que, quando nós participamos do primeiro seminário de homeopatia, Dr. Prafu, em 2001, na Índia, ele enumerava ali umas questões com relação à cura. O que poderia curar? Em torno de mais ou menos 13 itens seriam passíveis de promover a cura no paciente. Seria a homeopatia, fitoterapia, bênçãos, como ele dizia, e aí uma série de outros dados, que, na verdade, o sistema neuroendócrino, o sistema imunológico estaria envolvido nesse processo. O Dr. Hahnemann usava os placebos realmente quando necessário. E, uma vez que o paciente, quando ele tem ainda influências cósmicas, como mudanças de lua, etc., a gente observa que, muitas vezes, o placebo realmente ajuda, como é o caso dela, que procurou um guru, conseguiu engravidar. Quer dizer, claro que todo o sistema emocional, neuroendócrino, e, consequentemente, se você introduz um placebo, o seu sistema imune está envolvido. Portanto, seria a questão da resposta celular, da memória celular, que ela estaria realmente envolvida nesse processo do placebo. Então, ele poderia ser esses casos de paciente que tem uso crônico de medicamentos, por exemplo, antipertensivos. Você vai retirá-los. É claro que ele vai se sentir melhor se você poder colocar ali um placebo para ir retirando o outro e ele poder colocar ali até que ele tenha realmente a melhora do caso. Yeah, very true. So, as I said, cure is not the monopoly of homeopathy only. Monopólio da homeopatia, né? A cura não é o monopólio da homeopatia apenas, ou da homeopatia clássica, ou da homeopatia preditiva. Não, todo mundo pode curar, qualquer sistema pode curar se praticado da forma correta. E não só remédios, né? Mas, por exemplo, pessoas que têm uma boa energia, né? Não estou dizendo que todo baba é dessa forma. São pessoas que têm energia genuinamente boa. Eles também podem curar, porque a energia flui do positivo para o negativo. Então, quando você faz a imposição das mãos na pessoa, a energia entra pelo canal e promove a cura. Então, isso também é possível. E a dor melhorou, né, com aquele remedinho número 3. Agora aqui, placebo também funciona em algumas pessoas e não funciona em outras. Também vai depender na constituição individual e qual é a aceitação, né? Em algumas pessoas o placebo vai funcionar, em outras não vai funcionar. Por exemplo, a pessoa fala, não, eu mexi 3 vezes e meio, tudo certinho, conforme foi dito, e não funcionou. Então, o placebo não funciona em todas as pessoas. E aí, queda de cabelo agora começou a aparecer. Então, eu agora comecei a cair, meu cabelo começou a cair, então, por gentileza, inclua um remédio para queda de cabelo. Então, aí eu falo 3 para apetite, 4 para energia, 2 para não sei o quê.
Aí eles estão saindo e fazem assim, voltam e falam assim, não esquece do remédio para queda de cabelo ou para minha pele. Então, assim, eles recebem os remédios e aí já está quase saindo, né, da clínica e volta e fala assim, não, olha, ó, eu esqueci, eu vou viajar, eu preciso de remédio para enjoo, né? Então, aí eles saem com aquele monte de frascozinhos, cada um etiquetado com um número. Aqui, movimento intestinal, tudo bem, sono, bom também. E apetite? Tá ótimo, tá, realmente eu como mais. Então, assim, eu tô comendo demais, eu quero comer menos, então, por favor, dá um jeito nisso aí pra mim. Não consigo resistir comida quando eu tô com fome. Aí eu falei para ela que, apesar de comer tanto, apesar de não exercitar, aí a senhora está perdendo peso. Isso é ótimo. Aí eu perguntei para ela, mentalmente, se está melhor. Ela falou, muito melhor. Aí ela me falou, o senhor me falou uma ou duas coisas, né? Como lidar com as coisas. E eu segui as suas instruções exatamente. E agora eu consigo lidar com várias situações. Aí ela vai contar como é que isso aconteceu. Eu não consigo fazer com que todos fiquem felizes. Eu não posso agradar todo mundo. E como o senhor falou, eu tenho que cuidar de mim primeiro e depois pensar nos outros. E é isso que eu estou fazendo. Então, apesar de fazer... Então, apesar da senhora fazer coisas boas para as pessoas, nem todos vão falar bem de você. Então, esquece. Tá? Você tem que fazer pelos outros aquilo que você conseguir fazer sem se desgastar. Você tem que fazer o que você consegue fazer sem se desgastar. Então, cumpre as suas tarefas. Deus vai saber sobre isso, Ele está olhando. Então, cumpre as suas tarefas e não se preocupe com as outras coisas. Ela estava preocupada sobre o que as pessoas iriam pensar sobre ela. Né? Ela queria manter uma imagem, queria agradar as outras pessoas. Agora não está mais preocupado com isso. Essa é a mudança que nós queremos com os nossos remédios. Nós queremos que as pessoas, que o processo de pensamento das pessoas fique claro sobre o que as pessoas querem da vida, como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos agir na nossa rotina diária, né? E ajustar as circunstâncias que se aparecem. Mesmo o marido aconselha, tá, tudo bem. Eu discuto muito com meu marido sobre isso,
né? Faça a sua tarefa, né, da melhor forma que você conseguir. Esquece a opinião dos outros. Esquece o que os outros estão pensando. Nunca você vai conseguir agradar a todo mundo. É verdade, não é? É verdade. A gente nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Vai ter uma pessoa ou outra que não vai ficar satisfeita. A gente não pode mudar a atitude de todas as pessoas. Se as pessoas são negativas, elas vão continuar negativas. Essa é a mesma pessoa, né, daquele histórico que eu li? Vocês acham que é a mesma pessoa? Né? Essa pessoa que está falando sobre filosofia de vida, ela está falando sobre filosofia de vida como uma pessoa esclarecida, né, com muita leitura, como uma pessoa experiente na vida, uma pessoa com uma vasta experiência de vida, como se fosse um líder espiritual ou um filósofo, né, até. O histórico, né, é completamente diferente. Nós vimos pelo histórico. E não combina, né, aquele histórico com essa pessoa. Então, às vezes, eu perco a paciência rapidamente, facilmente. Normal. Mas eu não perco a paciência, especialmente com os criados. E agora ela está falando sobre o sogro e a sogra, o comportamento deles. Então, ela falou um ditado indiano que para agradar uma pessoa, normalmente você desagrada outra pessoa ou suprime a outra pessoa. Aí ela falou, mas tudo bem, é a vida. Tá? E ela não fica mais incomodada, por exemplo, com aquele problema do sogro ou da sogra preferirem a cunhada, sei lá, o cunhado. Ela não está mais se incomodando com isso. Na realidade, não podemos agradar gregos e troianos. Olha, a forma como ela está falando agora. A forma como ela está falando. Como é que ela está falando? Como que ela está falando? Como que ela está falando? Como é que ela está se expressando? Ela está achando que o mundo não está incomodando ela mais. Ela não está agindo sobre ela. Ela foi independente. Mas como que ela está falando? She's independent now. The mean... Não está mais influenciando sobre ela como influenciava. O medicamento foi com que ela liberasse, equilibrasse a energia. Regina doesn't agree, but what I'm asking is, qual é de que forma ela está falando? De que maneira? Com mais segurança. Ok, e... Calm. Com mais postura. Ela não está mais daquele jeito, né? Meio desesperado. Meu cunhado fez isso, minha cunhada fez aquilo. Isso e aquilo outro. Ela não está mais inquieta daquele jeito. Ela está falando com elegância. Eles estão fazendo isso e aquilo outro. Não me perturba. Eu estou muito confortável agora da forma como eu sou. Eu não sinto nada sobre isso. Ou seja, ela está mais tranquila, ela está calma, ela está elegante, com postura.
uma postura correta, uma maneira correta. Ela está falando como se ela fosse alguém, como eu falei, alguém que tem muita inteligência, muita espiritualidade, alguém que está, como se diz, não é apenas inteligente, mas que está assim, né? Uma pessoa inteligente é perspicaz. Não apenas inteligente, mas perspicaz. O pai e a mãe, o sogro e a sogra são parciais à outra cunhada, mesmo quando ela está errada. Eles encorajam ela, eles motivam ela, não falam nada. Enquanto em relação a ela, eles se comportam de maneira diferente. Mas tudo bem. E eles são bastante parcial em relação a essa. Essa é uma das razões pela qual ela entrou na depressão. Ela disse, eu entrei na depressão. Você já viu o suficiente? Ok? Bom, agora... Quais são as qualidades? A abordagem. A abordagem ao caso. Quais são as qualidades? Vamos lá. In the beginning, pouco naive na maneira dela. Naive. Sim, naive. Essa é a qualidade que essa senhora tem. E como eu falei para vocês, o que naive é exatamente? É uma pessoa simples, inocente, sem malícia, falando coisas que você não deveria falar na frente dos outros, sem ser astuta a respeito. Eu era muito bonita quando eu era criança. Ela acha que tudo que as pessoas disseram, tudo que as pessoas disseram para ela, ela acreditou. E ela acredita facilmente nos outros. Digamos que hoje eu diga para ela, Germana, você tem uma voz maravilhosa. Por favor, venha aqui na frente e cante pra gente. Todos nós adoraríamos ouvir a sua voz cantando. A Germana vai falar, não. Eu não canto tão bem assim, não. Não, sim, Germana, você canta muito bem, eu te ouvi. Eu ouvi o que as pessoas falaram. Você acredita? Sim. Tá bom. Não, você pensa? Não, eu tenho certeza. Aí você faz ela vir, subir no palco e ela começa a cantar e todo mundo começa a rir. Isso é uma pessoa naive. Ela acreditou em você, ela acreditou que você estava tentando ser gentil, você estava tentando dar um apoio para ela. As pessoas naíves são pessoas que são facilmente enganadas, porque eles são simples e inocentes. E essa senhora, inocentemente, ela falou, você acha que o doutor vai conseguir me curar? Eu não estou desperdiçando dinheiro aqui. As pessoas perguntaram de forma diferente, né? Do tipo, esse médico já teve casos parecidos com o meu? Esse médico já teve bons resultados nesses casos? Porque se você perguntar dessa forma, quantos casos de tireoide ele já viu recentemente? Quantos casos de tireoide você acha que ele já curou? Porque eu li no jornal, ou eu li em algum lugar que a homeopatia é algo que você tem que tomar durante a vida toda. Tem certeza? É assim? Eu vou conseguir parar de tomar meus remédios? Perdão, remédios alopatas. Você pode me mostrar um caso onde alguém se curou? Essa seria a forma correta de perguntar.
Agora, tem certeza? Não estou desperdiçando dinheiro? Não, não. Agora, quando você diz algo, ela aceita facilmente. Até mesmo quando eu falei sobre como comportar na vida, ela aceitou imediatamente, literalmente, e colocou isso na prática. Ela começou a usar isso na prática. Ela acreditava em todo mundo. Isso é um comportamento naivo. O que mais? Microfone, por favor. O crédulo. I think there might be another word. We're looking for the right one, but might be believer. Bom, um naivo é um crédulo. E um crédulo é um naivo. Eu acho que é quase a mesma coisa. Um que crê facilmente, que acredita facilmente, que confia facilmente na pessoa. Alguém que confia facilmente nos outros. Gullible, yes. Gullible is the right word. Gullible is the right word. Yeah. Então, isso que é mais ou menos a mesma pergunta. Essas pessoas assim que se envolvem com religiões, que acreditam muito em uma pessoa, são naivos, assim, que seguem um pastor, um padre, são naivos ou não? Bom, não necessariamente sempre, né? Isso é um apego forte a uma única pessoa. Apego forte a uma pessoa. São pessoas que são fortes. Essa é uma pessoa que é forte mentalmente, né? Pessoas que controlam o pensamento das outras. Pessoas que são oradores muito bons, que podem te impressionar com a fala deles, podem te encantar com os pensamentos. Eles têm muita energia e eles conseguem te controlar com essa energia. Não é fácil ser o seguidor, uma pessoa ter milhares de seguidores, não é fácil, é porque essas pessoas têm uma personalidade muito forte. Mas os seguidores são naivos. Sim, os seguidores são naivos, as pessoas que fazem são pessoas fortes, mas os seguidores são naivos. Dr. Bandish, that character, Forrest Gump, from the movie Forrest Gump, would that be an example of a naive? Do you know Forrest Gump from the movie? Sim, sim, lógico, eu conheço ele. Agora, deixa eu ver. Bom, faz tempo que eu vi esse filme. Eu diria que sim, que ele é naivo. É o filme onde ele está no exército e ele salva alguém e traz de volta, apesar das bombas e tudo. É o mesmo filme, né? Ele acredita, ele... Memory. Sim, com certeza. A rubrica sifilítica aqui foi Memory Weakness about wishes. E também para palavras. Ele esquece as palavras que ia dizer. Missing out words while talking. Sim, esquecer palavras enquanto fala. E aquele sintoma, yes sir, no sir, yes sir, no sir, serviu? Bom, ela é ingênua, então os ingênuos são bastante brandos, então é um comportamento brando. O que mais? Ciumento. Não, a cunhada tem ciúmes dela. Ou inveja, a cunhada tem ciúmes dela. Yes, Dr. Klima. Desconfiada? Suspicious? Não, ela é ingênua, então tudo que está na cabeça dela, ela fala. Os ingênuos são aqueles... Bom, os ingênuos são aqueles que não pensam antes de falar.
Os ingênuos não pensam antes de falar. O que vem na cabeça deles, eles falam. Eles simplesmente colocam para fora sem pensar que as pessoas talvez vão rir daquilo, ou vai ser alguma coisa tola, ou vai ser inadequado. Eles não pensam sobre isso. Eles simplesmente colocam para fora o que quer que seja que venha na mente deles, eles falam. E aí depois, talvez eles percebam, eles podem perceber ou não que fizeram um erro, isso também, às vezes eles nem percebem que o que eles falaram foi algo tolo. Um ingênuo, quando ele fala, e é algo engraçado, por exemplo, e as outras pessoas riem, aí depois eles ficam assim, hã? O que eu falei? Por que é engraçado aqui? Eu falei alguma coisa errada? Por que eles estão rindo? Eles nem sequer entendem porque as pessoas riem deles. Esses são os naivos. Eles não são idiotas, eles não são débil mentais nem imbecis. Mas eles podem ser, os ingênuos podem ser geralmente inteligente? Diligente? Bom, eles são, geralmente eles são é uma parte de comportamento infantil. Comportamento infantil. Então, ingênuo, infantil, comete erros enquanto fala, problemas de memória. O que mais? O que mais que ela está falando? Do que ela está falando? Ela tem uma sensação errada, uma sensação falsa de quê? Que ela disse. Ah, eu era tão bonita. Não vaidade. Vaidade é você se vestir, né? Se arrumar. Mas o que é isso? Ela fala sobre isso. Arrogante, alguém falou arrogante, haughty. Bom, isso é arrogância, mas de forma infantil, uma arrogância infantilizada. Como uma criancinha falando, eu era tão bonita, as pessoas vinham e falavam para meus pais, cuidem dela, porque alguém pode colocar uma influência ruim. Eu era bonita antes do casamento. Eu era inteligente. Eu sou mais inteligente e mais bonita que minha cunhada. Isso é arrogância, mas uma arrogância infantil. Uma arrogância infantil, não uma arrogância de um platina, não uma arrogância desdenhosa do Veratrum, não a arrogância do platina, onde eles têm certeza do que eles são, não aquela arrogância do licopódium, onde eles são inferiores e covardes por dentro, mas tentam mostrar superioridade por fora. Esse é um tipo diferente de arrogância. Dr. Bandish. That's syphilitic, right? A tiroide, os pacientes com tiroide tendem a ter um apetite mais alto, mas sim, podemos considerar também. Sim. Tobandish. Essa rubrica esquece palavras enquanto fala. Deve ser valorizada em pacientes idosos? Bom, depende de qual idade. Qual idade? 80 years old, por exemplo. Não. Porque aí é uma degeneração relacionada com a idade, né? Degeneração relacionada com a idade. So, from what age would you take it? Em jovens, até 50 anos. Até 50 anos. Não há uma idade fixa, mas eu diria aproximadamente até 50 anos de idade a gente deve tomar como sifilítico. 50, 55, sifilítico. Doctor, I would like you to explain better. A diferença do comportamento infantil psórico do comportamento infantil psicótico. O ingênuo. Or naive behavior. Bom, esse paciente, vamos falar sobre isso. Essa criança é infantil e tola, né? Você quer a diferença entre infantil e tolo? Actually, he said childish and naive. The soric and the psychotic. Yeah. Ok, a diferença entre esses três, né? O infantil, tolo e ingênuo. Infantil, tolo e ingênuo.
this is what in this patient, Bom, nessa paciente, ela tem comportamento infantil, tolo ou ingênuo. Com certeza ingênuo. Ela é tola também? is she foolish? Comportamento tolo? Não. Is she childish? Infantil? Yes. Sim. So now tell me, what's the difference? Então, qual é a diferença? Me diga. Of course. You said yes. Now tell me. Você disse sim, né? Então você deve saber. So, you also said. Você também falou sim. Me diz. Bom, o comportamento infantil, ele vai lembrar coisas que uma criança faz, teoricamente, né? E o tolo... Children do, and who does it? Um adulto. And an adult is doing it. An adult is doing it. Absolutely right. So, Um adulto se comportando como uma criança. Então, esse é um comportamento infantil. Tem uma palavra muito simples para isso. Assim como uma criança se comportando como um adulto é uma precocidade. Uma criança se comportando como um adulto chamamos de precocidade e um adulto se comportando como uma criança chamamos de comportamento infantil. Como essa criança está se comportando? Ela está se comportando como uma criança. E o que é comportamento tolo? Comportamento tolo. Yes? Comportamento tolo é fazer coisas fora de um contexto, sem discernimento, coisas inadequadas. Yes. Out of context, sim, fora de contexto. Hello, how are you? Fine? Fine. Okay. Nice day, beautiful day, no? Okay. Oh, Antonio, where have you been all this time? I haven't seen you for so many days. Não te vejo há tanto tempo, Antônio. Tudo bem. Isso é? This is foolish behavior. Esse é o comportamento tolo. Esse é o comportamento tolo. Eu sou um adulto, eu estou em um seminário, eu sou palestrante, ou até um delegado, um participante, e é assim que eu estou me comportando com as pessoas, como um tolo. Como um tolo. Comportamento tolo é uma pessoa que age como tolo, como um piadista, ou um bobo da corte, um personagem de cartoon, um personagem de desenho animado, por exemplo. Isso é tolo. Quando nós comportamos de forma fora de contexto, em desacordo com a sua idade, com ou sem a intenção de criar humor, seria o comportamento tolo. Existe uma outra rubrica. There's another O inadequado. Qual a diferença para comportamento tolo? comportamento inadequado? Bom, aí seria indiscreet, I think. Indiscreet. Indiscretion. Ok, indiscrição. Indiscrição é quando você não sabe como se comportar em qual situação. O que dizer aonde. Então, por exemplo, eu vou a um funeral usando roupas da moda, brilhantes, coloridas. Isto é ser indiscreto. Eu não sei que nessa situação eu preciso ser bastante sóbrio, usando roupas escuras, ou eu vou a uma festa vestindo algo que eu não deveria vestir naquela festa. Ou eu vou para um seminário como esses e eu comporto de maneira tola, como eu mostrei, de forma inadequada. É quando eu não tenho aquela habilidade do momento e do comportamento de acordo com a ocasião. Eu posso até ser inteligente, mas naquele momento eu estou comportando da forma errada para aquela situação. Essa é a indiscrição. Não saber como se comportar numa certa situação, como falar numa situação. Indiscrição vai com irresolução também, vão juntos. Irresolução é quando você não consegue decidir
você não consegue decidir se fazer aquilo ou fazer isso, comprar isso ou comprar aquilo, vestir aquilo ou vestir aquilo. Será que eu deveria estudar engenharia ou medicina? Eu deveria ir para o shopping ou eu acho que eu devo ir para o cinema ou ficar em casa ou sair? Essa é irresolução. Você não consegue decidir quando você não se comporta da forma adequada numa situação onde você é para se comportar de certa forma. Isso seria indiscrição. Another question, just one more. Childish behavior is... Um adulto se comportando como uma criança. Yes. E, por exemplo, a gente tem visto até reportagens mostrando pais que se vestem e frequentam ambientes e criam vínculos de amizade com as turmas dos filhos adolescentes. Aqui no Brasil, isso é tema até de reportagem. Isso também é um comportamento infantil? Yes. Friends, with their children friends. Esse é um comportamento infantil, sim. Isso é um comportamento infantil. Mas eu acho que eles estão fazendo isso com um objetivo específico, né? Um propósito. Para conhecer as crianças? Not exactly. Competição. Mulheres que se vestem como as filhas adolescentes, frequentam as boates que as filhas frequentam, namoram rapazes da idade das filhas. Ages their Really? Sim, namoram rapazes jovens. Muito frequente. Very frequently. That's a trend here in Brazil. Até mais um pouco. No, dating younger men, but trying to compete. Homens mais jovens, mas competindo com a própria filha? Yes, competing with their own daughter. And trying to date the same boy, the daughter. É o mesmo menino que a filha está namorando? Would be interesting. There is a soap opera right now called Passione, where the mother and the daughter are in love with the same man. Oh, soap operas is always there. Ah, mas novela é sempre assim, né? Every soap opera. As novelas The father sempre tem o pai e o filho, a filha da mesma menina, e a mãe e a filha do mesmo rapaz. This is absolutely true of all soap operas. Isso acontece em todas as novelas. Esse tema já foi This subject, uma reportagem numa revista importante aqui no Brasil. Really? Uma tendência aqui no Brasil. And it is so common. It is so much. This is really incredible because I think isso é terrível. I think that means now Brazil is Eu acho que isso significa que o Brasil também está seguindo o jeito americano, né? is going American way. Está seguindo o caminho americano. There's a soap opera. Há uma novela chamada And the Beautiful. There's a soap opera. uma novela na televisão americana chamada The Bold and the Beautiful. Where this man. É uma espécie, é um seriado na verdade. The Bold and the Beautiful, onde tem o mocinho e a mocinha, né? Os principais. O rapaz se chama Eric, se eu não me engano, e a menina ele esqueceu o nome, mas eles eram casados. Eles estavam apaixonados, se casaram. E aí separaram, divorciaram. E aí a menina se apaixonou com o garoto que ela era com o pai do garoto e se casou com ele, teve um filho com esse homem. E aí se separou do pai. E aí de novo casou com o filho. E aí ela teve um outro filho com esse filho. Ou seja, por um outro lado, a mãe se casou com um garoto mais jovem e eles tiveram filhos. E aí eles se divorciaram. E aí aquela criança do filho da mãe do filho e do rapaz mais jovem se casou com o filho do pai e da menina. Bom, essa confusão toda e tudo mais. E a coisa continua acontecendo. E essa é uma novela, na verdade é um seriado americano, não sei se ainda está passando, mas, na verdade não é uma novela mesmo, que durou 20 anos. É sobre duas lojas duas produtoras de moda. Ou seja, o filho é o pai da criança, mas também é o irmão da criança. Porque ela teve um filho com o rapaz e com o pai do rapaz. Então o rapaz tem um filho
E tem o outro, o enteado dele é irmão dele. O enteado dele é irmão dele, porque a mulher se casou de novo com ele. Eu nem sei onde colocar isso aqui no repertório. Eu não sei aonde encaixar isso daí. Não é infantil, não é tolo, não é ingênuo, talvez. Devia ter acho que devia estar por aqui, imbecil ou débil mental. Ou seja, comportamento infantil, voltando, é um adulto se comportando como uma criança. O tolo é comportamento não adequado, com muitas ações, se comportando como um bobo. Ou para ser engraçado, ou não. Às vezes sim, às vezes não. Mas as pessoas com certeza riem dos tolos. Pode ser pelo jeito que eles se vestem, pelas ações, pelo jeito que eles falam. Isso também inclui aqueles que são um pouco menos inteligentes. Se você vê um barita, por exemplo, um barita é um tolo. Um barita é um tolo. Enquanto que um Iosimos é infantil. Então, até pessoas inteligentes podem se comportar como uma criança. Mas aqui é tolice, comportamento tolo. Então, essa paciente com certeza é ingênua, mas ela também é infantil. E ela tem uma arrogância infantil. Ela não tem aquele ego, ela tem uma arrogância infantil. E qual foi a observação? Qual foi a observação do paciente? Essa observação dos suspiros, né? Okay, just finish this. Just 5 minutes. So this is childish, haughty, Infantil, arrogante, suspiros e ingênua. Esses são os remédios. Belladonna, cicuta, Hyoscyamus, stramonium, sulfur e veratrum. E aí acrescentamos, essa é a Constituição Básica. Constituição Básica, acrescentamos as rubricas sifilíticas. Acrescentamos as rubricas sifilíticas, ou o contrário. Podemos acrescentar as rubricas sifilíticas e depois isso. Comete erros enquanto fala, esquece palavras. Erros, comete enquanto fala, omite palavras. E o único remédio que cobre isso é cicuta e nos vômica e alguns outros. Mas desses remédios, Belladonna, Hyoscyamus, stramonium, veratrum, eles não cobrem esse sintoma. Nós sabemos como um veratrum se comporta. Como é que é a ingenuidade de um veratrum? Como é que é a ingenuidade de um veratrum? É também com indiscrição. A ingenuidade de um veratrum é acompanhada de indiscrição. Eu tinha uma paciente que se vestia com suas melhores roupas. Aquela que você vestiria para ir para uma festa. Na Índia nós temos esses saris de seda, né? Você sabe os saris de seda? Que são muito caros, muito bonitos. Mas ela vestia esses saris de seda para ir para o supermercado comprar comida.
E ela era tão boba, tão estúpida, que ela abria a bolsa. Geralmente os vegetais, os legumes são vendidos numa feira, né, na rua. Qualquer um pode ver. E ela abria essa bolsa com grandes quantidades de dinheiro dentro. E ela tirava todo aquele dinheiro na frente de todo mundo e pagava o feirante. Ela estava tentando se exibir. Ela queria se exibir, mostrar que ela era rica, que ela podia vestir esses sares bem caros. Mas isso é indiscrição, ingenuidade, estupidez. Alguém podia puxar a bolsa dela. Você vai na rua com suas melhores roupas e elas vão se sujar. Suas melhores roupas vão se sujar. Isso é ingenuidade com indiscrição, tentando se exibir. Yosiamos, como nós dissemos, é ingênuo, mas ao mesmo tempo muito, muito inteligente. Yosiamos é muito, muito inteligente. Belladonna, para cima e para baixo, esporádico, né? Tem momentos bons, momentos ruins. Vocês viram que é um paciente rápido, é um remédio rápido, mas vocês viram que essa paciente não é rápida. E é mais inflamatório também, com vermelhidão, o Belladonna, e não existe nesse paciente. Cicuta foi o remédio que ela recebeu. E o Antônio e Hélio viram essa senhora em Punjab, na minha clínica em Punjab, eles já viram. E ela ficou muito boa. Cicuta virosa. 200. Bom, acho que agora a gente pode fazer um intervalo. Uma pergunta e um intervalo. E aí voltamos depois do intervalo para aprendermos mais sobre o cicuta. Doctor. Okay, difficult to explain. Difficult to explain. Yeah. Por favor, por que não 10 mil ao invés de 200? Uma vez que ela tem tantos sintomas sifilíticos. Shouldn't it be 10,000? 10M? Yeah, I can have given her. Não, eu poderia. Bom, geralmente em sifilítico eu dou 200. But with good vitality, Mas com boa vitalidade, poderíamos ter dado 10M, sim. Mas eu dei 200. Sim, podia ter dado 10M. Ok. Então, o intervalo e voltamos depois do intervalo. Muito obrigado.